A Bola Não Para está no ar para você, no meu canal no YouTube. Se inscreva, dê seu like, manda mensagem, eu tento responder todo mundo. Às vezes tem umas mensagens xingando, eu vou responder. Mas todas com perguntas, questionamentos. Pode até criticar, mas não precisa xingar, tá? Pode mandar mensagem, participar aqui com a gente no A Bola Não Para. Mais uma vez falando de Palmeiras, mais um contato, mais um conselheiro do Palmeiras. E é importante, o momento político do clube sempre é importante, independente de qual situação, e agora campeão brasileiro. Parece, né? Agora ficou tudo mais calmo, mas é sempre no Palmeiras, independente de qualquer situação, e é sempre importante trazer novas vozes aí para você ir conhecendo outros conselheiros do Palmeiras. E pela primeira vez vou conversar também com conhecido como Zé Aparecido por todo mundo no Palmeiras, mas José Antônio Aparecido Júnior, que é conselheiro do Palmeiras e está gentilmente aqui atendendo o A Bola Não Para. Zé Aparecido, muito obrigado por atender aqui o A Bola Não Para, obrigado pela sua atenção. Tá tudo bem com você? Tudo em ordem, Fred. Obrigado pelo convite, pela gentileza. Vamos falar de Palmeiras aí. Bastante legal, coisa que interessa. Claro, claro. E você deve falar pouco no seu dia a dia de Palmeiras. Ô, Zé, eu gosto de apresentar o convidado. Palmeiras, por quê? Por que palmeirenses? Família, tudo? Como que foi aí a sua história com Palmeiras? Cara, então, minha família é do interior de São Paulo, né? De Avaré. Pá. E a gente, pô, minha infância, meu avô, minha mãe, né? Muito palmeirense até hoje. Todo jogo do Palmeiras, ela tem que discutir o jogo comigo o tempo todo. Acho muito legal isso. E aí, assim, morava no interior, né, cara? E, assim, família pobre e tal, não tinha muito acesso a nada. Ouvia os jogos no rádio AM. E quando saía gol, você não sabia de quem era o gol, né? Aquela coisa maravilhosa, sumia o som. Enfim, mas desde pequeno, né, palmeirense. E aí eu vim para São Paulo, né, para estudar, fazer faculdade. E logo que comecei a trabalhar, né, comecei a poder segurar as pontas melhor, pagar minhas contas, me tornei sócio do Palmeiras. Frequentava o clube normal, né, mas entrei na política em 2013, né, num grupo aí que chamava Confraria Palestrina. A confraria chegou a decolar, tivemos 5 conselheiros, até fomos importantes em algum momento, ela acabou se auto-implodindo aí, e aí eu fiquei, né, eu tô no meu terceiro mandato, eu passei um pequeno período, 2 anos sem conselheiro, e agora o pessoal do Ocupa me aceitou aí como colaborador, pessoal da melhor qualidade, quadros sensacionais, e estou de novo como conselheiro e tentando aí ajudar um pouquinho o clube, né, na medida das possibilidades de quem está na oposição pode ajudar o Palmeiras, né? Hoje, ser oposição é uma situação, né, até sendo irônico e ao mesmo tempo contraditório, é uma situação meio incômoda, difícil no Palmeiras, porque assim, vamos pensar, né, assim, até para quem está acompanhando a gente entender, né? Você está na oposição e o Palmeiras está conquistando títulos, é claro, você não vai torcer contra o Palmeiras, pelo contrário. Mas assim, você tem questionamentos, você tem posições, por se tornar oposição, que são contrárias à situação. Né? Não tudo, é óbvio, alguma coisa você deve concordar, mas você deve questionar outras. Mas assim, é difícil ser oposição no momento de conquistas, é mais fácil ser oposição no momento que não está conquistando? Ah, sem dúvida, né? Eu peguei alguns mandatos aí que a oposição veio forte, inclusive conseguiu tomar o poder, né? É uma situação muito diferente, né? Porque na verdade é o seguinte, como você falou, a gente quer o bem do clube, trabalha pelo clube, tenta trabalhar pelo clube, pelo menos, poxa, o clube está tendo sucesso, está conquistando vitórias, né? O carro-chefe do Palmeiras é o futebol, mas ok, assim, poxa, tô feliz demais, né? Quem me acompanha do Twitter, tudo, vê. Mas assim, o que a gente sempre coloca, e eu acho que é muito importante sempre ressaltar, é que não existe a menor chance de qualquer tipo de mandato de governo avançar, melhorar, sem uma oposição boa, né? Porque é na oposição que surgem as críticas, que surgem as dúvidas, e aí quem está no poder tem a chance de se aprimorar. A tendência de quem está no poder, se ninguém fala nada contra, é ficar isolado, encastelado, e aí o rumo começa a sair do prumo. É super normal, isso é histórico, né? Não estou aqui fazendo filosofia nenhuma. Isso é histórico. O isolamento do poder leva à decadência. Então, é preciso ter uma posição
produtiva, proativa, que indique, que questione, para que quem está no poder possa reforçar o seu acerto, né? Não necessariamente a oposição está certa, mas quem está no poder pode ter a chance de rever as suas coisas e corrigir rumos, né? Então, assim, a função da oposição continua sendo muito importante, é muito importante, e, poxa, estamos lá para trabalhar pelo clube, né? Em qualquer um dos lados, qualquer das trincheiras. Agora, de fato, né? Você precisa caprichar para passar a mensagem, né? Porque senão, a primeira coisa que parece, o cara não gosta do Palmeiras, tá aí, Tá torcendo contra, né? de tudo, tal. Mas, poxa, calma, não tô falando nada contrário, não, né? Eu tenho minhas opiniões sobre o atual quadro, as razões do atual quadro. Para quem me pergunta, eu falo. Mas, sem dúvida alguma, que eu estou muito feliz com o sucesso, né? Fica Abel. Fica Abel, né? Isso é uma coisa que eu tenho certeza que situação em oposição, tenho certeza que é uma das poucas coisas que quem sabe que é uníssona, né? É uma coisa que todos têm a mesma opinião, né? Zé, aproveitando, antes de falar da reunião especificamente que aconteceu, a última reunião de 2023, né, em relação ao Conselho Deliberativo, uma reunião também de comemoração, mas eu vi a oposição aparecer, e eu aqui, Fred, também, por ter convivido muito, sendo setorista aí, época de Jovem Pan, fiquei 15 anos, 2002 a 2017, então a parte política foi algo que eu direcionei meu caminho, a partir do momento que teve muita coletiva, eu percebi que se eu ficar só na coletiva, eu ia ficar tendo as mesmas sonoras que todo mundo, as mesmas coisas, e optei por um lado político para ter algo de diferente, ao mesmo tempo também um destaque para aparecer o trabalho, né, e dar trabalho cobrir a política do Palmeiras, bastante trabalho, inclusive. E a partir daquela entrevista da Leila, que também me incomodou no sentido, como um jornalista, da maneira como foi, selecionando pessoas, as formas, o que foi dito, né, entre outras coisas. E aí a gente fez um caminho de entrevistar as pessoas, situação era muito difícil de falar, oposição muito mais fácil, reconheço, de falarem comigo. Mas eu achei, minha opinião, agora a opinião do Fred como jornalista e como alguém que acompanha o Palmeiras há tanto tempo, eu achei que a oposição iria se aglutinar mais, sabe? Os grupos iriam aproveitar o momento. É óbvio, a eleição é outubro do ano que vem, né? Parece que tá perto. Não, realmente, para uma parte política, está perto. Mas até lá, muita coisa vai acontecer. Muita coisa. Na administração, no futebol, tem muita coisa. Futebol, né? Ainda mais, é muito volúvel, né? Mas eu achei que iam aproveitar mais a oportunidade de tentar aglutinar algo que realmente tem grupos, a oposição tem vários grupos, mas não estão unidos. Eu até brinco, né? O grupo Paulo Nobre e Mustafa Contursi, meu malvado favorito, se juntam, mas não se gostam. É uma coisa meio engraçada algumas vezes o que acontece. Primeiro assim, você particularmente esperava que a oposição poderia se aproveitar no sentido de se juntar, se unir, ter mais movimentos? Isso perdeu-se a chance nesse momento, até porque com a conquista dá uma diminuída em relação a todas as cobranças, não é que não exista, mas diminui. Você acha que poderia ter sido feito de uma outra forma? Qual que é a sua avaliação individual e também, claro, você conversa com outras pessoas sobre tudo que aconteceu meses depois aí do ocorrido e agora Palmeiras campeão brasileiro? Cara, eu acho que é assim, você cobriu muitos anos a política do Palmeiras, né? A política que era feita no Palmeiras, sempre foi feita no Palmeiras, era aquela política para eleição dentro do conselho, né? Então, os conselheiros iam se compondo até gerar uma certa maioria para tentar apoiar um candidato e às vezes acertavam e às vezes vinha lá uma pessoa menos boa para gerir o clube. A mudança do Palmeiras, a grande mudança de colocar a eleição pelos sócios, ainda não foi completamente assimilada pelos conselheiros, né? Eu sempre falo isso, reitero isso em qualquer manifestação que eu dou, porque as pessoas ainda acham que a briga está lá dentro do conselho. Dentro do conselho é um filtro, são 45 conselheiros, você passa a chapa, né? E não é absurdo, assim, 45, por favor, né? Vamos dizer que tenha 100 opositores, você consegue passar duas chapas de oposição. Mas as pessoas não se tocaram disso. Então, o que aconteceu? Eu acho que nessa evolução toda. A subida da Leila ao poder gerou uma fratura muito clara, né? O grupo do Maurício ficou com o Maurício,
E o Maurício era o vice do Paulo Nobre, né? Ungido, né, pelo Paulo Nobre, inclusive deixando o Genaro de lado naquele momento. Genaro era o primeiro vice, Maurício era o segundo, em função de uma atuação até do grupo do Mustafa, acabou o Maurício como uma via menos controversa, entrando como candidato a presidente. E aí, em seguida, tem aquela ruptura. Né? O grupo do Paulo se separa, fica lá uma metade no poder, metade sai, e até hoje isso não sarou. Tá? Então, as pessoas ainda sentem isso. Há uma crítica muito forte à pessoa da presidente por parte de muitos conselheiros. Eu vou dizer, né, eu não tenho problemas nenhum para dizer isso. Né? Eu fui o único conselheiro que fui na tribuna defender o parecer do jurídico dizendo que a Leila não era associada, ela não podia ser conselheira. Mas, quando ela tomou posse, eu cheguei, Leila, você tomou posse, agora você é conselheira, vamos trabalhar. São coisas que foram acontecendo no clube e que ainda não foram digeridas por grande parte das pessoas. Essa coisa da divisão do grupo do Paulo, o que era a chapa do Mustafa, o grupo do Mustafa, e até hoje como ele se movimenta lá dentro. O Mustafa já é um senhor, mas o grupo dele é bem forte. Há alguns grupos novos, né, o pessoal que veio da Mancha Verde, que está organizando, juntando gente, grupos mais, vamos dizer assim, um trabalho político mais forte como o do Ocupa, mas ainda somos poucos relativamente. Então são vários grupos que, assim, a gente quer chegar no mesmo lugar, mas para compor a ideia precisa de um acerto. Eu vou dar um outro exemplo de como é difícil a situação. Na última eleição, eu não estava conselheiro na época, a oposição optou por não lançar candidato a presidente. Verdade. Assim, o que eu acho muito ruim, né? Porque você não deu para o sócio, que é o atual destinatário da política do clube, na eleição, a chance de votar contra se tivesse 500 sócios votando contra a Leila, a oposição tinha que dar o direito do sócio ir lá e votar contra a Leila. Não saíram, porque entenderam que não dava para compor, fraturou demais. O que aconteceu agora com essas últimas falas dela, essa fala, aquela famosa entrevista dela? O que ela falou foi tão forte, em termos de mensagem, né? Que levantou uma bola para todo mundo. Então, poxa, né, a situação é essa. E os sócios do clube, né, vieram se manifestar. Vamos tentar, vamos tentar. Agora, o trabalho de composição de todos os grupos, a gente está ainda lapidando, porque a gente tem que sair do discurso de somos contra a figura para nós temos que oferecer a melhor alternativa de gestão do clube. As pessoas que hoje estão na oposição, a maior parte do grupo do Paulo Nobre, que foi o grupo que reergueu o clube e o colocou nas condições de estar agora onde está, verdade seja dita, está na oposição. Então, assim, esse pessoal sabe trabalhar. A gente só tem que achar o jeito de falar para o associado que, olha, a gente sabe fazer melhor, a gente sabe fazer diferente, algumas coisas estão acontecendo que podem ser feitas de uma forma diversa que são feitas, presta atenção nisso, nisso, nisso. Isso é uma mensagem que a gente tem que construir. Mas não é fácil, porque são seres humanos, né? E ninguém é político profissional, certo? Todo mundo trabalha, todo mundo, enfim, tem os seus afazeres. A gente ama, quer ajudar, quer tentar fazer as coisas, mas dá o tempo que dá para dar o Palmeiras. Então, assim, essa aproximação é um processo. O que eu acho que vai acontecer daqui a um tempo? Você vai afunilar, vai gerar pelo menos uma chapa forte de oposição, que vai aglutinar os grupos principais, e eu espero que essa chapa venha muito bem amarrada em propostas de campanha muito positivas. Né? Acho que o grande desafio é esse. Mostrar que ninguém é contra A ou B, mas sim a favor de melhorar a gestão do Palmeiras, que tem muita coisa para melhorar. Hoje se fala, por exemplo, hoje, né? Então, como hoje, né? Vou falar um pouquinho antes de. Depois da entrevista da Leila, que teve a repercussão, e hoje ainda se fala muito em dois nomes assim da oposição que poderiam ser candidatos, também acho muito cedo. Surgiu aí
Até não sei, nem sei quem foi que deu, mas quem falou do Tirone não desconhece a política do Palmeiras. Quem aventou a possibilidade da imprensa, até lamento muito algum companheiro meu que levantou essa lebre, que desconhece a política. Que até o próprio Tirone, inclusive, a gente, no programa do Esporte 9 com o Alex Miller, né? Eu faço o boletim do Palmeiras lá, entrevistamos o Tirone e ele mesmo falou: nem ele quer ser candidato. Então, assim, eu não sei de onde surgiu isso. Mas falaram. Essa semana aí teve zum. E quem levou para frente é que não conhece a política do Palmeiras. Não conhece nada da política do Palmeiras, porque não tinha nem como levantar essa lei. A mesma coisa se falasse que o Mustafa Contursi fosse candidato de novo. É outra coisa de absurdo. Não teria isso. O Tirone, ele tem... Claro, né? Para ele foi muito importante, tudo, mas você conversa com ele, ele obviamente não quer mais saber. Assim, mas Claro. muito longe, quer distância total. Apanhou muito, né? Sim, foi um momento delicado. Inclusive, ele de novo ressaltou que na foto lá da praia, ele falou que estava no telefone comigo. Eu falo que não estava, mas ele falou que era comigo que estava, mas tá bom. Mas deixa o presidente falar que foi comigo, que tá tudo certo. Mas, aproveitando, né? Sobrenomes. Genaro Marino é um nome, que foi um cara que foi atingido no discurso da Leila, né? Ela atingiu alguns nomes naquele dia. Ela deixou de lado o ex-presidente Mustafa para atingir Paulo Nobre e atingir Genaro, por exemplo, né? Com Black Star, o Genaro, Paulo Nobre em relação à gestão também. Mas falo muito do Genaro e muito do Pastore, que voltou aí ao clube, que aí eu acho errado uma avaliação, de novo, da minha opinião, perguntando da minha opinião, mas isso aí de querer equilibrar dinheiro contra dinheiro, não sei se é isso que interessa para o Palmeiras, ficar equilibrando quem tem mais dinheiro para ser candidato. Competição de dinheiro. Como chegou a ser um certo momento Paulo Nobre e Leila Pereira. Quem que investiu mais no Palmeiras, se foi um, se foi outro. Eu acho que não é esse, o Palmeiras não é isso que precisa, mas tudo bem. Qual que é a sua avaliação, Zé? São 2 nomes realmente possíveis. Você espera mais nomes? Você acha que é perigoso sair muito nome para depois é difícil conseguir arrumar um só? Qual que é a sua avaliação individual sobre essa possibilidade? Ó, o Genaro é um cara sensacional, indiscutível, um nome muito forte para ser candidato, um cara que tem muitas qualidades. Ele, se sair, ele vai estar sujeito, na hora que ele colocar a cabeça para fora, vão colar um Black Star na testa dele, né? Uma discussão triste, né? Inclusive umas coisas mais vexatórias, né, que aconteceram no Palmeiras, a sindicância que pune o Genaro Marino, totalmente, enfim, não precisamos falar sobre isso, mas o seu Genaro, assim, o cara é, para mim, um nome obviamente forte, representativo do grupo do Paulo, que é um grupo, quando a gente fala grupo do Paulo, Paulo, ele sabidamente está afastado da política do clube, mas ele conversa com todo mundo, o Paulo continua sendo muito influente, claro. O Genaro muito forte, né? Eu acho que é o nome que está aí. O Pastore, falei algumas vezes com ele já, é um nome que eu até gosto, né? Talvez não para ser presidente, para ser um vice, um bom vice, porque ele é um cara que tem entrado em todos os lugares, conhece muita gente e, enfim, né? Não vai querer tirar nada do Palmeiras, é um cara já totalmente estabelecido na vida. E eu acho que ele é um cara que é capaz de gerar um movimento externo do Palmeiras, com autoridades, enfim, o Palmeiras está chegando no patamar, de se lançar para o mundo e de se projetar. É bom ter um cara desse junto. Eu acho muito bom também, né? Mas como você falou, muito tempo afastado. Se ele optar de fato por querer firmar o nome dele como presidente, acho que é um nome a ser avaliado. Mas a gente tem outros nomes que estão aí na berlinda. Eu vou destacar um só para não fazer injustiça geral, né? Começar a falar. Mas eu lembro também de Savério, né? Savério Orlandi, ele é um cara muito preparado, que estudou demais. Verdade. Os mais conhecedores do Estatuto do Palmeiras. O Savério realmente estudou mesmo. Na minha opinião, né, discutimos muito isso na última eleição. Ele deveria ter se lançado candidato, né, para já firmar o nome dele como ponta de lança. Não quis, pelos motivos dele, não discuto. Mas ele é um cara muito bom também, que pode ser colocado à disposição. Falando de 3 nomes aí que são capazes de aglutinar ideias e pessoas, né? E tem um pessoal mais jovem, né, que está chegando. Mas assim, como eu acho que mudou a política do clube, e eu sempre falo isso, para mim, a gente tinha que fazer essa escolha do nome o mais rápido possível. Tá. Lançar o nome. Deixa bater, deixa criar casca.
explica, tira a sujeira, daqui a 10 meses é a campanha para valer, vamos com as propostas, vamos para cima. Porque essas coisas, esse jogo de sombra, né, valia muito quando eram só os conselheiros, né? Porque permitia que o conselheiro que já quisesse se lançar, o outro fosse lá e neutralizasse. É um trabalho muito mais... Você não precisa falar com 20 mil, você fala com 300, né? Então, assim, você consegue, esse grupo tá na mão, tal. É outro jogo. Mas muita gente ainda discorda de mim, tá? Muita gente. Assim também que eu vou dizer o seguinte, né? Tem muito boato aí que a gente não sabe se a Leila mesmo vai ser candidata, né? Tem discussões aí, se ela quer ou não quer continuar. A gente tá acompanhando, né? Eu acredito que sim, né? Mas, enfim... Até porque publicamente ela disse que será candidata, né? Publicamente. Sim. Mas tem muita informação, né? A gente vê a política de como ela é feita no clube, né? Como a gestão desses grupos internos, porque também o grupo da Leila não é necessariamente um grupo homogêneo, né? Sim. Muita gente foi sendo agregada, porque o poder agrega, né? Tem essa mágica, né? Então, assim, tem pessoas que eram no ex-grupo do Paulo, tem gente que era no Mustafa, tem gente que era da UVB, gente solta, a galera se agrega em torno dessa ideia, né? Da gestão. Todo mundo, claro, trabalhando pelo clube, mas é mais fácil agregar junto ao poder do que apanhar aquele gato no saco, sem dúvida nenhuma. O Zé foi mais polido, mas cargos de diretoria, assessores de presidência, tudo isso, né? Camarote, viagens, são os componentes do poder que acabam agregando, né? O ser humano tem tudo isso. Eu acho assim, não vou nem falar de camarote, de viagem, essas coisas. Vou destacar só um ponto que eu acho muito relevante. O cara se elege diretor, o cara se elege conselheiro, sócios votam nele para ser conselheiro do clube. O conselheiro tem uma função no clube. Quando ele assume uma diretoria, ele perde a independência para ser conselheiro, tá? Na minha opinião. Então, e aliás, né, assim, né, não é nem minha opinião, né? Vários quando o cara, assim. quando o cara vira deputado federal e ele vira ministro de Estado, ele sai, ele perde, ele suspende o cargo para ser ministro. Quando o cara é senador, vem para ser prefeito, ele suspende o cara não fica votando no Senado, porque ele está em outro cargo, ele está em outra função. Então, assim, para mim seria natural ou limitar mesmo esse número de conselheiros diretores, ou criar um mecanismo de, olha, quer ser mesmo diretor? Então você abre espaço para outro. Eu acho que geraria uma condição bastante interessante, e as pessoas talvez pensassem um pouco a respeito dessa coisa. Porque, na verdade, no fim do dia, a gente tem um conselho deliberativo, que é o órgão de fiscalização da gestão, que tem uma maioria de gente que é a gestão. Então, quando você vai fazer as votações, não estou questionando o caráter pessoal de cada um, mas eu não tenho dúvida que tem uma vinculação muito importante da gestão no trabalho desses caras. Esses caras vão votar contra? Não. Né? Ele vai atestar que ele fez coisa errada, não vai, né? Os caras nem batem palma, meu. Sabe? Imagina. Eu vou lá discursar, os caras assim, meu discurso... Eu não sou um cara mal educado, né? Eu sou um cara bem educado. Mas às vezes eu falo mais duro, né? E a galera não bate nem palma, cara. Pô, não bater palma, colega, poxa. Não bate palma, não precisa concordar comigo. Eu bato palma pra todo mundo. Às vezes os caras falam umas besteiras na frente, bate palma e tal. Se manifestou, né? Vamos para um rápido intervalo aqui na Bola Não Para. Continue aí, se inscreva, deixe seu like, manda mensagem, vai participando. Nossa conversa com o Zé Aparecido, que é conselheiro do Palmeiras. A gente vai para um rápido intervalo e já voltamos aqui no Bola Não Para. A Bola Não Para, toda semana uma entrevista inédita para você aqui no Canal Quer. Toda quinta, 8h30, estou esperando você, sempre com um convidado especial falando de esporte. Sua modalidade, seus feitos, conquistas, a sua história, também os seus tropeços. Mas vale a pena acompanhar a biografia de um atleta aqui no A Bola Não Para. A Bola Não Para está de volta para você que acompanha através do meu canal no YouTube. Se inscreva, deixa o like, manda mensagem, vai participando aí. Estamos falando de Palmeiras,
né? Claro, nós tivemos uma última reunião do Conselho Deliberativo na última segunda-feira. A gente vai falar a respeito, a gente conversou bastante de temas. E durante essa conversa sobre a reunião também continuaremos a falar, com certeza, dos temas aí mais recorrentes da política do Palmeiras. Nosso contato é com o José Antônio Aparecido Júnior. Zé Aparecido, que é conselheiro do Palmeiras, contou um pouquinho da sua história, da sua relação com o clube, e a gente vai falar um pouquinho já dessa reunião. Então vamos à reunião dessa segunda-feira, né? Uma reunião que, claro, você comemorou ali não só o brasileiro, mas as conquistas aí, as 27 taças colocadas na base até o profissional, algo imponente, importante. A gestão, claro, é óbvio, tem que valorizar as suas conquistas, né? E a reunião foi feita discutindo o orçamento 2024, né? Um orçamento que promete aí, claro, coisas boas positivamente, mas também um gasto, por exemplo, no futebol, cerca de 400 milhões de reais aí, um gasto altíssimo no futebol. Mas eu queria que você falasse um pouquinho dessa reunião e me conta se é verdade, né? Fiquei sabendo, me fala se é verdade, vamos ver. Parece uma coisa boba, mas só para saber se é verdade. Que o cara que fosse para a reunião e não fosse jantar, ele não ia ter a taça, ó, a taça não, a faixa, a medalha e a camisa, é verdade, Zé? A faixa, a medalha e a camisa foram entregues lá na entrada do jantar, né? Não sei se a pessoa não fosse, não receberia, né, o presente, né? Eu já tive ocasiões que eu não fui para jantar e tal, e distribuíram presentes e ninguém me ligou, falando, olha, esse presente está aqui, tá? Então, provavelmente, quem não foi, não recebeu. Então, paciência, né? Uma faixa, uma medalha, uma camisa, aquela camisa que o pessoal entrou em campo lá depois de ganhar o título lá dos 12 campeonatos brasileiros. Certo. E a reunião? Eu sei que você teve um posicionamento, uma manifestação também. Qual a sua avaliação? Há uma reclamação constante, não é de agora, em relação a números para serem estudados, entregues muito em cima da hora, né? Para uma avaliação muito superficial, e há uma reclamação sobre isso, né? E foi uma tônica sua também, Zé. Gostaria que você falasse a respeito, por favor. Vamos lá. Para quem não acompanhou, né, o que foi votado, né, o principal ponto da discussão no Conselho foi a votação do ano que vem, do nosso orçamento para o ano que vem. O que acontece? É uma proposta que não é simples, é complexa, envolve a análise de muitos elementos mesmo, tanto de receita quanto de despesa. Demanda, para quem entende, né, precisa debruçar e ficar semanas para realmente detalhar o que acontece sistematicamente no Palmeiras, tanto para balanço quanto para orçamento. A gente recebe esse material dias antes da reunião. No caso agora a reunião foi segunda, recebemos na sexta. Assim, não existe a menor condição de ser feita uma análise adequada desses documentos nesse prazo. Não tem como. Não tem como. Ainda que estivessem todos esses documentos devidamente instruídos com as suas notas explicativas, coisas que não vêm. O que acontece? Você comparar as coisas, né, em um balanço, você tem que saber exatamente sobre o que diz aquele item lá da receita da despesa. E esses itens, a depender da técnica utilizada, eles vão se mexendo. Às vezes uma despesa entra numa categoria, depois em outra. Ano passado teve o negócio da amortização da arena que entrou como despesa. Essas coisas vão se mexendo e gera alteração no balanço. Então, o que é preciso? Ter, junto com o balanço e com, enfim, o orçamento, as notas explicativas do que é tudo que vai ser feito. Não dá, não venho com esse material e venho em 2 dias. Então, qual é a função do conselheiro nesse papel, nessa história? O conselho ele tem que analisar o que é proposto como orçamento para o clube e votar esse orçamento. No seu trabalho, na sua missão, ninguém é obrigado a ser conselheiro, o cara se elege conselheiro que está lá pelo bem do clube, e pelo estatuto, o trabalho dele é discutir essa proposta. Quero mais aqui, quero menos aqui tem que ser diferente, de onde vem isso, por que está indo para lá. Porque, acredite se quiser, tem gente boa trabalhando no Conselho do Palmeiras e é capaz de propor melhorias a essa peça. Que, no fim do dia, esse orçamento, ele vai dizer como o clube vai gastar o seu dinheiro ano que vem. Vai prever.
pode ser remanejado, pode entrar receita extra, ou mesmo despesa extra, mas aquilo ali é a tábua de controle da execução do dinheiro do clube. É algo que quem está controlando as finanças do clube vai poder chegar e pedir para a diretoria explicação. É um programa de despesa, que vale por um ano. Como veio em cima da hora, a leitura é sempre rápida, né? Até o Vicente Cristo subiu e levantou alguns pontos, né, de que ele não entendia, dúvidas mesmo. E o que eu fiquei falando basicamente no tocante a esse aspecto é que, mais uma vez, o Conselho ele é afastado dessa discussão. O que é um pecado, porque isso não é algo contra a oposição, isso é algo contra o Instituto do Conselho Deliberativo, o colegiado como um todo e contra o próprio Palmeiras, enfim. Né? Porque você está deixando de fazer, agir, você está negando, interditando o debate a um órgão do clube. A realidade é essa. Por que se faz isso? Não estou nem discutindo. Eles não querem que se discuta no conselho. Não sei se é isso. É muito difícil, chegou em cima da hora. Começa mais cedo. Começou em setembro, de acordo com agosto, setembro. Começa mais cedo, entrega mais cedo. A gente poder, porque assim, isso é uma previsão orçamentária. Não é que isso os 10 mandamentos, não é o que vai ficar marcado e não vai ser imutável. Isso é o trajeto que o clube quer percorrer. Dá para fazer mais cedo e passar para os conselheiros debaterem, discutirem. Faz parte do jogo, tá? Uma coisa que a gente não soube, por exemplo, a gente teve a discussão orçamentária. Olha que legal isso, né? Que tema interessante para você falar no seu programa, né? Mas eu vou trazer esse, tentar não ser muito chato. Tem uma diferença, para quem nos acompanha, muito grande entre orçamento e financeiro, tá? O orçamento é aquela listinha de itens que você vai gastar no que vem. O financeiro é quanto de fato está entrando e saindo do cofre. Então, se você, este ano, por exemplo, você fala assim, olha, ano que vem a verba de patrocínio de futebol é 80 milhões. Só que se você já adiantou receita do ano que vem, você entrou no financeiro desse ano, e ano que vem, apesar do orçamentário entrar todo certinho, não vai ter dinheiro no seu caixa. Tá? Um exemplo. Não que o Palmeiras tenha adiantado toda a receita. Adiantou alguma receita. Adiantou 2024, né, Zé? Adiantou, mas isso não foi tocado. Né? Aí o cara vota uma peça daquela sem discutir, sem entender, e passa. Assim, o que eu falei lá no conselho, na minha fala, foi exatamente isso. Olha, o conselho vai votar de novo. Porque, inclusive, a maior parte dos conselheiros é diretor. E vai aprovar. Agora, isso, eu falei para o presidente do conselho, falei, isso, senhor presidente, atua contra o próprio conselho. Não é questão de querer gongar o orçamento, não é isso. A questão é simplesmente tentar explicar para as pessoas o que está lá. É isso que a gente não vai conseguir. Não vai conseguir. E quanto menos transparência, mais difícil fica para a gente poder afirmar com toda certeza que o dinheiro do clube está sendo bem gasto. Tá. E do que foi adiantado? Foi da cota de patrocínio ou do Campeonato Paulista? Zé, você tem essa informação ou não? Olha, eu não tenho nem como afirmar isso com certeza, porque a gente sabe que houve adiantamento que vão impactar no próximo ano. Claro que isso, não, mas aí a estimativa de entrada em função de competições cobre, mas, enfim, fica uma brincadeira de luz e sombra, né? Me engana que eu gosto. Não é. Eu sempre falo, estou muito cuidado com isso. Às vezes não é uma coisa absolutamente intencional, mas faltou informação, e isso é uma coisa que não é possível, já que o orçamento do clube é 1 bilhão, né? Você imagina a presidência de uma grande empresa que tem que projetar os seus gastos para o último ano, tem um limite de dia para mandar essa projeção de gastos, e o cara entrega para ela 2 dias antes do prazo final. Né? Essa pessoa que fez o planejamento provavelmente vai ser mandada embora. Né? No Palmeiras a gente aprova. E ainda sobre isso, né? Só lembrando, né? Por exemplo, o caso Piquerez, né? Pagou até o final aí, até com juros, multa, e estava devendo toda hora esses pagamentos. Né?
Eu vou dar mais um exemplo só, tá? Para não parecer que é pegar no pé. Sim. Tá? Um exemplo. Todo dia de premiação, ou, enfim, boa parte, não estou afirmando que é todo, mas eu sei que a maior parte foi do ano passado, tal, foi pago, foi usado para pagar a dívida Crefisa, né? Então a Crefisa daria aquele bônus de premiação em função da conquista, ao invés de dar para o Palmeiras, ela abateu da dívida, né? Nesse conflito de interesse que não existe entre clube e patrocinador, ela abate da dívida com a Crefisa. Tá bom. Agora, todo mês, o Palmeiras tem uma questão que aflige quase todos os clubes brasileiros, que é o tal do fluxo de caixa. Todo mês o Palmeiras tem que ir no final do mês no mercado, pegar algum dinheiro para fechar o caixa, vira o mês, ele vai lá e paga, e entra o dinheiro, belezinha, paga o negócio. Só que isso tem um custo, certo? Você vai no mercado, pega dinheiro, empresta, tem o custo da transação mais os juros, 2, 3, 4, 5 dias de juros, uma semana, depois você paga. A dívida com a Crefisa é a dívida baratíssima, é 1% do CDI. Eu tenho certeza que o Palmeiras não vai a mercado para fechar mês pagando nesse preço. Ele vai pagar mais caro. Então, assim, a gente abre mão de tentar proporcionar um fluxo de caixa que, no dia das premiações, que permita que o Palmeiras não empreste dinheiro para fechar o mês e paga a Crefisa numa dívida que é barata. Isso não está exposto no orçamento. Tá? Não está exposto. A gente não consegue enxergar esse tipo de coisa porque isso é do financeiro. Né? É o dinheiro que entra, dinheiro que sai efetivamente. Então, quando o cara vai lá e vota, ele está engolindo tudo isso, comprando toda essa história sem saber. Especialmente porque não teve tempo de analisar as contas. Assim, pode parecer complexo, mas pensa no que você faz na sua casa, cara. Pensa no que você faz na sua casa. Se o seu mês não fecha, você tem que emprestar dinheiro para virar o mês, não vai ter mágica. Em algum momento você vai ter que pagar. É uma dívida que você vai jogando para frente, mas e dinheiro tem custo, né? Quando você entra no cheque especial, você paga os juros, você paga o tal do IOF. Então, tudo isso é dinheiro que vai saindo, né? E em troco do quê? Essa história nunca é bem contada. Então, enfim, a gente tenta trabalhar tecnicamente, tenta expor as coisas tecnicamente, mas a gente leva aquele carimbo na testa lá de ser contrário ao clube e tal, né? Não é isso. A gente está tentando expor as questões que são importantes para tentar melhorar a administração. Isso aí a gente tem que fazer e não vou abrir mão de fazer, obviamente. Até sobre isso, até eu ia perguntar uma coisa sobre a Crefisa, mas até sobre isso, aproveitando. Além dessa marca, esse carimbo, contra o clube, o fato da presidente Leila Pereira ser uma mulher, esse caso do gênero, né? Tá fazendo isso porque é mulher, é machismo, né? Porque a maioria do conselho é formado por homens. No Palmeiras, o futebol é machista, o jornalismo esportivo é machista, nossa sociedade é machista, mas nem tudo dá para se colocar nesse caso de machismo. Tem coisas que são questionamentos à figura presidente, dependente do gênero. Mas existe essa preocupação também, Zé? Olha, vamos lá. O machismo é uma questão que é da sociedade brasileira, tá? Eu não tenho dúvida, eu acho muito interessante a figura da Leila, uma mulher presidente do Palmeiras. Agora, o fato de ela ser mulher, como poderia ser homem, como poderia ser um transexual, como poderia ser, enfim, qualquer gênero que você imagine, isso não a isenta de críticas quanto ao seu trabalho. Aliás, eu sempre tento deixar isso muito destacado. Minha continha lá no Twitter, eu raramente levo a discussão para o nome da presidente. Eu sempre levo o debate para a diretoria. Então, a diretoria fez A, B ou C, a diretoria tomou tal atitude, a diretoria deve fazer isso. Não é a presidente do clube, né? Temos que tomar cuidado, né? Porque a presidente, ela é uma agente que está envolvida por vários outros agentes que estão lá compondo algo que é a diretoria do Palmeiras, né? Então, assim como a Leila é essa pessoa politicamente relevante, né? Pessoa que tem a sua gestão central,
no clube, a gente pode dizer que tem pessoas que cuidam, por exemplo, da administração, da política interna, da gestão do clube, como é o caso do Boazzi, o cara que controla o Maurício Gagliotti, que trabalha o conselho, né? São tarefas, né? Claro, sob a coordenação e orientação de uma pessoa, que é a presidente do clube. Agora, as falhas que ela tem e teve e terá não são em função do gênero, obviamente, são em função talvez um certo desconhecimento do que é o ambiente de clube de futebol, uma certa tendência dela de uma hipercentralização, enfim, a personalidade da pessoa, né? Que, de novo, não diz respeito ao gênero e sim à pessoa em si. Aliás, um periquito verde me disse que tem grandes chances, Gagliotti ou Buozzi. Eu acho que ela será candidata, mas na próxima ela não poderá ser, né? Estatutariamente ela não pode. Aí seria um duelo aí, Gagliotti e Buozzi, viu, Zé? Um periquito me disse que pode acontecer. Eu acho que sim, eu não descarto nem nessa próxima, tá? Porque tudo depende muito do que a atual presidente entenda como tarefa dela aí na questão do Palmeiras, né? Ela chegou claramente com um projeto de poder, executou, com a ajuda de muitos desses atores que você citou, inclusive. Agora, é um período da vida que é diferente, né? Esse aqui não é o clube dela, né? Ela frequenta outro clube, ela tem outro tipo de, 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 de entrada, até em função do nível social que ela ocupa. Ninguém é culpado por ser bilionário, mas ela é uma bilionária, enfim. Ela está ali exercendo uma função e essa função demanda muito dela. Às vezes ela pode simplesmente querer sair e deixa a presidência lá para alguém que assegure que as suas conquistas não serão diminuídas e vai embora, vai ser só patrocinadora de novo, enfim. Mas tem a questão também da vaidade, né? Da coisa do auto-reconhecimento, enfim, não sei. Aproveitando da Crefisa, vocês acreditam que 2024, enfim, essa dívida será paga, Zé? A tendência se não pagar total, vai chegar muito perto do final, né? Essa dívida que era doação, né? Sim. E está sendo toda paga, né? Aliás, você falou do pastor, e o pastor falou uma vez que tem essa ideia de fazer o conselho rediscutir essa questão aí, se deveria ter transformado essa doação em dívida, né? Também foi algo que o conselho, enfim, aprovou, né? E portanto o clube aprovou, mas eu não tenho a menor dúvida que inicialmente o que era esse dinheiro era uma doação, era um empréstimo, né, na verdade, com uma forma de pagamento muito diferenciada, né, que só pagaria se o sujeito fosse vendido a mais do que foi comprado, como era com o Paulo, né? E isso foi transformado numa dívida mesmo por sangue do Palmeiras, que já pagou uma quantidade bastante considerável de juros, inclusive, em função disso. Verdade. Me disseram também, eu não sei, no conselho foi falado muito dessa reunião segunda-feira, que possivelmente o Abel, para ter confirmado a sua permanência, ganhou um aumento salarial mesmo com o contrato em vigência. Você soube dessa informação mesmo? Você confirma? Eu tive essa informação antes mesmo da reunião, e na reunião me disseram que também falaram exatamente sobre isso, que foi uma forma de persuadi-lo a não sair, para ficar pelo menos até o final de 2024 com um aumento mesmo com o contrato em vigência. Houve essa discussão, foi falado, mas não foi algo que foi afirmado, tá? Não sei também se teve muito que bem, tá? O Abel Ferreira foi um achado, né? Sempre lembrando, né, que a diretoria primeiro foi atrás do São Paulo, depois foi atrás lá do cara do Del Valle. E Miguel Ángel Ramírez. Isso, depois foi atrás depois apareceu o Abel, né? Então, toda essa eficiência, né, que é tão propalada, né? Trouxemos o Abel, tem que ser bem ponderada. Mas, assim, o Abel, eu acho que pega para o Abel é a questão muito mais da família, né? Ele demorou a trazer a família, trouxe, e eu acho que ele não, dentro do acordo dele interno lá na casa dele, ele falou, olha, pelo menos 3 anos no Brasil não vão ficar. Então ele combinou isso, a família está super adaptada,
E uma mudança lá pro Qatar seria outro cavalinho de pau, que iria ter umas discussões internas importantes, né? É importante a família estar próxima, né? Ele já deixou muito claro isso, inclusive, né? Que é muito, muito importante a família estar próxima e é algo a ser valorizado. Então, se teve aumento, muito que bom, parabéns, merece, mas eu acho que ele ficaria de qualquer jeito mesmo, pelo menos até o final desse ano. Espero que ele continue ainda para os próximos 50 anos aí, tranquilo. Aliás, a informação que eu recebi também que hoje se trata com pessimismo a renovação para até 2027, seria o término de uma nova gestão de situação. Hoje não é visto com otimismo a permanência dele mais 3 anos, por exemplo, por tudo isso que a gente acabou de citar. Se o Palmeiras conseguir repor, né? Assim, é sempre tudo muito relativo, né? Porque quando a gente ganha, tudo passa uma borracha, né? A gente perdeu 3 titulares, né? Se pegar o Rios, né? Ele era o terceiro reserva, né, de uma posição. E a gente não conseguiu trazer gente para compor o elenco para jogar. Então, o time foi se enfraquecendo, né? O técnico redescobriu funções, redescobriu jogadores, né? O Breno Lopes, né, virou titular indiscutível no final do campeonato e fomos campeões brasileiros. Então, eu acho que se derem jogador para ele, talvez ele até repense com mais carinho essa condição, mas aí é a tarefa do incrível e fantástico Anderson Barros, né? Que tão querido, né? Sempre tem uma ponta de crítica, né? Isso da oposição, né? Eu acho que assim, ele faz um papel muito bom, né? E eu reconheço, você vê, eu reconheço que ele faz um papel muito bom na gestão interna do elenco, os caras gostam dele, visivelmente, né? Mas ser diretor de futebol não é só ser algodão, né? O diretor de futebol, ele tem que reforçar o elenco no que o elenco precisa. E nisso o Anderson falhou com muito, muito, muito impacto, né? É um time, o Palmeiras hoje é um dos times mais capazes de atrair jogador que nós temos no Brasil, né? Eu não entendo realmente como que a gente não consegue trazer jogador e perdemos talentos e revelações para outros times. E até na reunião também disseram que vai se contratar, disseram que vão fortalecer o time. Isso foi dito, né, Zé? Claro, e assim, já temos lá o argentino contratado, aparentemente, né? Eu acho que a tendência é trazer alguns bons jogadores, né? Não sei se serão jogadores que o Abel pediu, mas eu espero que sim, né? Mas é um processo, né? E o Abel, principalmente, ele tem que ter confiança que não vai ficar na mão, né? Esse ano vai ser um ano diferente. Vamos ver o que vai ser. Tomara que o Abel consiga o time dele e consiga, no final, estar feliz de novo para renovar com a gente. Né? Que ele é um cara, independentemente de qualquer outra coisa, ele é um técnico que é um vencedor e incorporou o espírito do Palmeiras aí. Verdade. Ô Zé, até aproveitando, você faz para daquela famosa lista, né, daqueles que ficaram sem, né, o direito ao ingresso, né? Você fez você assinou, querendo explicações sobre Crefisa, depois você acresceu também essa relação placar linhas aéreas, agora Arena Barueri surgindo, agora o Vasco, que o Pedrinho presidente, agora eu quero ver como vai ser, Alexandre Matos diretor, o Lamarca diz que nunca mais com ele lá, o Alexandre Matos não trabalharia no Palmeiras, mas agora no Vasco ele é o diretor executivo. Será que vai ou não vai? Como vai ser isso? Do que ficou de tudo isso? Porque não houve uma resposta até hoje, né, em relação ao primeiro nem a segunda o requerimento. Não houve nenhuma resposta. Do que ficou? Do que você espera? Você acredita que vem alguma resposta? Ou foram apenas diplomáticos ao falarem a vocês, olha, vocês terão uma resposta aí, algo que aconteceu que eu sei na última segunda-feira. O que você está esperando? Então, a gente, só esclarecendo, né, a gente fez os pedidos e o presidente do CD, eu acho até que de forma correta, ele falou, olha, os pedidos têm que ser encaminhados de forma formal via presidência do CD para que eu possa resolver. Não adianta vocês me cobrarem sobre algo que não passou na minha leitura, né? Ok. Pedimos formalmente via conselho, né, via presidente do CD, e a resposta não veio do mesmo jeito. Eu acho que a resposta não virá. Eu acho também muito importante dizer que todas as questões que foram levantadas são questões que a gente acha muito importante para o clube, desde as primeiras, o conflito de interesses, claro, evidente,
que vai se renovando a cada ato da presidência que existe no clube, né? Essa coisa de Barueri, por exemplo, que vai se intensificar, né? Quanto vale o naming rights da Arena de Barueri com o Palmeiras garantido lá, né? Fora isso, a coisa do avião, né, que tem que ser explicada, e a coisa da diferenciação, eu vou chamar assim, o negócio dos ingressos, né? A gente não pode nunca levar para o lado da mesquinharia, porque a gente não é. Né? Eu sou Avante, eu pago Avante desde nem sei quando. Eu gosto de assistir meus jogos lá no Gol Sul mesmo e assisto. Raramente eu uso o assento dos conselheiros, só quando acontece um negócio que não consigo comprar ingresso. Mas isso aconteceu com a presidência. A presidência, ela de uma forma não republicana, ela interdita o benefício aos conselheiros que ousaram criticar a sua gestão. Eu acho que é aí que o bicho pega. Ficou muito claro que criticar a gestão significa estar fora de um ambiente do clube de confraternização, de trabalho social. Não existe. Né? Então, ela faz uma discriminação com base numa ação do conselho que é positiva, uma ação que é de fiscalização, de pedir informações, pedir esclarecimentos, e passa o recado muito claro que quem fala e pergunta vai ser penalizado. Então, nós perguntamos ao presidente do CD se era isso mesmo, e qual era a posição dele a respeito disso. Também não tivemos nenhuma resposta por enquanto. Então, são coisas que vão caminhando e a gente tem que conseguir mostrar que há um jeito diferente de trabalhar a coisa, de trabalhar as pessoas e trabalhar a gestão, né? Falei um monte de coisa aqui hoje já a respeito de como a gente pode fazer diferente. E eu acho que dá para fazer diferente e melhorar, né? Aliás, a gestão muito se gaba, né? De estar mantendo os fundamentos do clube, né? Para mim, isso em grande parte é um fracasso, né? O clube ele deveria ser o que o Flamengo está sendo hoje, perdendo a comparação com o nosso novo rival aí, mas a gente deveria estar arrecadando muito mais do que arrecadava nos últimos anos. Sabe? A gente já deveria ter feito uma curva muito clara de excelência de receita. Continuar na mesma é um atestado de que não está andando, né? A gente está ficando para trás. E especialmente em função de outros clubes estarem tendo uma receita, uma amplificação das suas receitas muito importante. Então, o que é responsabilidade na gestão não pode ser confundido com uma atuação que muitas vezes é simplesmente medíocre. A gente está indo para a parte final, não quero tomar mais seu tempo, mas são temas importantes. Assim, há uma promessa de abertura de um possível patrocínio de camisa para mais gente, outras empresas, outros nomes, tal. Aí você já viu, mas na mesa do Palmeiras não chegou nada. Não é assim que funciona para você captar novos nomes, mas tudo bem, foi falado isso já. Mas você espera que em 2024, enfim, se abra essa camisa do Palmeiras, não seja mais exclusivo da Crefisa? Fã também das empresas de Leila Pereira? Eu acho que isso é possível se a Crefisa quiser, né? Porque a Crefisa está com esses planos aí, né? O Lamáquia já falou, né? Que vai apoiar o Pedrinho lá no Vasco, vai botar dinheiro na camisa. Talvez ele abra espaço na camisa do Palmeiras para outro patrocinador em função disso. Porque de boa, né? Se você tivesse uma empresa e fosse olhar, se vou tentar patrocinar o Palmeiras, sabendo que a presidente do Palmeiras é a dona da empresa patrocinadora do Palmeiras, qual é a chance de uma empresa trabalhar sério para botar uma proposta estruturada? Isso custa dinheiro, isso custa empenho, isso custa horas, isso custa reunião de diretoria, isso custa um trabalhão para as empresas sérias, sabe? Qual é a chance dessa empresa séria chegar e botar uma proposta na mesa, sabendo que simplesmente o cara vai olhar a sua proposta e o cara é o presidente da outra empresa? Se ele quiser, ele iguala, ou ele afasta, simplesmente com uma canetada. Então, assim, esse é um aspecto que me parece muito claro. Vai abrir a licitação? Quando? Em que condições? Nessa licitação, qual é a solução? A Crefisa tem que sair. Então, assim, tem que ter uma predisposição de que a Crefisa não vai ser mais a patrocinadora.
Se for assim, eu acho que as empresas vão ter vontade e apetite para competir pelo patrocínio do clube. Se não, quem que vai? Assim, é igual você falar, todo mundo vai poder concorrer para ser marido da fulana, agora ela é casada com o Brad Pitt, se você se inscrever, você põe seu nome na fila aí. Tá, né? Não sei se vai rolar, né? Sendo que é o Brad Pitt que vai escolher, inclusive. Então, assim, a coisa fica nesse sentido. Eu, assim, eu acho que, na minha impressão, foi muito mais uma reação da presidência à discussão sobre o conflito de interesse, que embora ela muito fale, a presidente não explica, né? Ela não, o ideal seria, por exemplo, você contratar uma empresa de verdade para definir se há de fato ou não conflito de interesses e definir as linhas que vão afastar esse conflito na gestão do Palmeiras em função dessa relação com a Crefisa. Isso garanto para você que nunca vai acontecer. Então, é o conflito que está aí, está instalado. Então, esse é mais um aspecto, né? Quem vai... Assim, são coisas... a Crefisa, a presidente disse que ia doar a reforma das piscinas para o clube, né? Aí essa doação se transformou num patrocínio. Num clube, o clube tem os caras aí que têm dinheiro, que são sócios, né? Mas acho que o mais fácil, nesse caso, você seria abrir uma lista de subscrição, né? Qual milionário que quer doar para fazer a piscina do Palmeiras? Vão arrecadar dinheiro, né? Se não fosse o caso, o Palmeiras mesmo pagar. Por que o Palmeiras tem que aceitar o dinheiro da Crefisa para a piscina? Olha sobre esse aspecto. Quanto mais você compromete o clube com esse negócio que está estabelecido, o clube quer isso de verdade. Eu não estou, de novo, criticando aqui a iniciativa de reformar a piscina, de dar para o sócio a comunidade, que precisava reformar mesmo. Mas as coisas são feitas de uma forma muito atrapalhada, sabe? As coisas são feitas sem muita clareza. Isso aí, no fim do dia, gera discussões que a gente está tendo. Né? Mesmo vale para o avião, mesmo vale para tudo que acontece. Que acho que tem esses conflitos que estão aí e não são resolvidos. E aproveitando, esses eventos sociais que são sempre feitos, né, em datas comemorativas, sempre com o patrocinador participando, como que você observa isso, Zé? Você acha que ela sim percebeu que quem ela tem que agradar realmente é o sócio, porque quem vai votar e definir é o sócio. Ela sim, ao contrário de alguns conselheiros que ainda estão recolhidos ao conselho, ela entendeu como funciona o jogo? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Ela sabe que é no sócio e ela usa todas as armas que ela dispõe, né? A Crefisa bota dinheiro para as ações dentro do clube, né? Eu não sei se isso está previsto no contrato, tá? Porque, de novo, né? Quem tem acesso ao contrato, eu nunca tive, contrato de patrocínio do Palmeiras com a Crefisa. Não sei quem teve, de fato. Os cofistas, né? Que é o Conselho de Orientação e Fiscalização, que é um anexo, vamos dizer assim, do Conselho Deliberativo, narram que tem pelo menos dificuldade em ter acesso aos contratos. Alguns falam que não tem acesso, embora o presidente do COF negue e diga que sim, qualquer cofista tem acesso. Então, estamos dando a palavra aí que tem acesso. Mas eu nunca vi esse contrato, eu não sei se esse contrato prevê essas ações. E eu não sei que intensidade a coisa pode acontecer. Agora, no Palmeiras, a gente tem uma coisa que na legislação eleitoral normalmente é proibida, né? Que é a tal da captação de sufrágio. Né? Você dá brinde, dá festa para fins de eleição, isso é nossa, por pior que seja a nossa legislação eleitoral, e ela não é a melhor maravilha do mundo, isso é proibido pela lei. Né? Agora, no clube, a gente não consegue controlar isso, a gente não tem um regulamento que discipline isso. E é assim, vira disputa pelo brinde, né? Pela pizza. O algodão doce. Algodão doce, né? Pô, pista de patinação, sei lá, o show, todas O essas Michel coisas, Teló. Michel Teló, tudo isso aí entra e vai entrando, né? E vai gerando aí o imaginário no associado de que a gestão ela proporciona maravilhas, né?
Será que é verdade? Será que nós não estamos pagando por isso na outra ponta? Né? Não sei. Se for patrocínio, a gente está pagando. Né? Então, a gente não consegue nem saber se é isso. Então, mas essa discussão tem que ser trazida. Tem que haver esse debate. Né? Eu quero uma piscina novinha. Né? Eu quero, sei lá, para o clube. Porque o associado, ele usa o clube. E eu, ao contrário de outros também, eu acho que essa história do clube social do Palmeiras com o futebol é uma história que tem que ser valorizada. O clube social nos trouxe até aqui. Né? É claro que eu também acho, e eu não escondo isso, que a gente tem que dar voz e voto para o sócio torcedor, para influenciar no futebol de maneira muito clara. Temos que estabelecer as condições, temos que estabelecer o modo disso acontecer, o processo para isso acontecer, mas essa mistura do sócio do clube com o sócio da torcida, a torcida do Palmeiras, que é muito maior do que as pessoas que frequentam o espaço nas Perdizes, essa mistura é muito boa. Tá? Porque o sócio do Palmeiras, você não está nos assistindo, ele é o povo. Você vai no Palmeiras, é a representação do povo brasileiro. Tem gente de todas as classes sociais e estamos ali dentro, discutindo. O pessoal gosta do Palmeiras, né? Tem muito não palmeirense, mas eu não tenho dúvida que todos gostam muito do clube. Do clube. E não querem o mal do clube, tá? E isso é claro que passa pela presidência. Mais duas, e para agradecer sua gentileza em atender aqui ao Bola Não Para. Paulo Nobre se manifestou aí, né, com os Bocas, né, que é o pessoal, torcedores aí, que tem aí os blogs, participam aí. Ele disse que dos 300 conselheiros, tem uns 250 que ele não quer nem ver pintado de ouro. E tem alguns que ficaram chateados. E aí, Zé, o que você achou? Porque você não achou que foi um tiro no pé falar aí um negócio desse aí? Porque no momento que a oposição estava tentando aí, aparece a principal figura para o torcedor, né? Porque muito torcedor acha que ele. Não, gente, não pode ser candidato, ele teria que ser candidato a conselheiro, depois de novo conselheiro, para ser candidato a presidente. Vai demorar anos e ele já falou que não quer. Tem esse detalhe. Além de tudo, essa regra, ele falou que não quer. Mas o que você achou disso? Você não achou que foi um tiro no pé ele falar uma coisa dessa? Mesmo que ele pense isso, ele falar isso não foi ruim? Para mim, o maior presidente da história do clube, que é um ser humano como qualquer outro, que fala suas besteiras, tem as suas manias, suas implicâncias, e é o jeito de falar, né? O Paulo conviveu com todos esses conselheiros enquanto era presidente, trabalhou com a maior parte deles, ele se sentiu traído. Sim. E se afastou, e agora tem todo o direito de ter essa posição contra as pessoas, né? Eu acho que não é assim que deve ser, especialmente porque ele ainda influencia muito fortemente grande parte dos conselheiros de oposição, muito fortemente. Mas os caras conversam com ele, né? Então, a declaração dele é só para mostrar muito claramente que na linha política dele não tem muito espaço para discussão de contemporizar com quem pulou o muro, né? Quando ele saiu, pulou o muro para a gestão do Maurício e abandonou o lado dele. Eu acho que é uma posição que ele tem, que eu respeito enquanto ser humano. Politicamente é óbvio que não agrega, né? A gente tem que conversar com todo mundo. Eu converso com absolutamente todo mundo. As pessoas às vezes até tem um pouco de receio de falar comigo, porque aparentemente falar comigo as pessoas já são marcadas. Mas converso com todo mundo, bato papo e procuro propor coisas boas. E assim, cada um sabe por que toma suas decisões, né? Eu não posso entrar dentro da cabeça de cada um que ficou do lado da atual presidente ou do Maurício e saber por que ele mudou de opinião. Então, respeite-se, né? Respeite-se, e é claro que uma posição dessa do Paulo acaba gerando um ruído que vai influenciar muito fortemente o grupo, que ainda é muito ligado a ele, que vai, claro, provocar muita discussão da oposição. Então, prejudica essa tentativa de composição, claro que prejudica, mas eu não discuto a posição do Paulo Nobre, rendo aqui minhas homenagens de sempre a ele,
e bola para frente, sabe? Eu acho que só que a gente tem que crescer. Eu não, para fechar esse raciocínio, nada contra a pessoa da Leila, mas eu tenho sérias objeções ao mandato da presidente. E até sobre isso, para a última pergunta. Mustafa Contursi atestou a sua condição de sócia. Ela conseguiu depois se tornar, aí, além de sócia, conselheira. Depois ela rompe com Mustafa, o processo 3 vezes. Ela perde as 3 vezes, mas levou até a última instância. Tentou de todos os jeitos ganhar. Tirone, que a trouxe ao clube junto com o Lamáquia, já conheceu o Lamáquia, tudo. Processado por ela, condenado, R$400 mil, se eu não me engano. Agora, teve a reunião no conselho, não essa, mas uma anterior, que ele foi cumprimentado, o pessoal na mesa, estava lá o Lamáquia, foi cumprimentado também, foi xingado, palavras do Tirone, inclusive, foi xingado, o filho estava junto com ele, o filho foi lá defender o pai, o Lamáquia teria ido para cima, do Tirone. Aí um chefe de segurança faz aí para a sindicância o que aconteceu, sendo que ele nem estava na reunião. O Lamáquia não vai para a sindicância, sendo que estava envolvido na confusão, e o filho do Tirone suspenso 1 ano do clube. Genaro Marino, punido da forma que foi punido, inclusive nas formas mais, assim, ele podia frequentar a reunião do conselho e não poderia frequentar o clube, né, uma coisa assim, bem para doer mesmo, parece que é para machucar o cara, né, ó, você pode isso, mas não pode aquilo, você tá punido. Paulo Nobre, da mesma maneira, renunciou. Vocês vão lá fazer um requerimento e são punidos, não tendo a possibilidade do ingresso, que a maioria fala, a gente não utiliza, já é sócio-avante e tal, mas era um benefício a todos e que 20 foram escolhidos e depois aumentou a lista de pessoas participando, mas que não perderam esse benefício do ingresso, que retornou agora, vale reconhecer, voltou aí, depois que foi falado, acabou voltando. Não voltou, Zé? Não mesmo? Porque disseram que voltou. Não. Os jogos finais aqui não voltou, não. Não voltou? Então quem quer comprar, daqueles 21, 20, a lista quanto que era o certinho? 26 não consegue comprar. Não, o tal do eu nem sabe, pra você ver ideia, eu nem sabia onde era, né? Tem uma chavinha lá que você clica lá, tem um banco de ingressos que aparece lá o seu ingresso disponível lá no setor lá do estádio que é para conselheiro. A gente, os afastados não tem esse negócio, não abre. Caramba, porque tinha me dito que tinha voltado aí, né? Depois da última. Voltou para um jogo, acho. Um jogo. Pode ter sido sem querer, então. Pode ter sido um engano. Então, aí voltou um jogo, então tá fora. Então vocês estão fora. Além de tudo isso que eu citei, a gente, da imprensa mesmo, a partir do momento que ela seleciona, ela tá querendo colocar gente que, de certa maneira, né? Eu, por exemplo, a 2 não fui chamado. Tudo bem, eu fiz perguntas a ela sobre o ex-presidente Mustafa numa coletiva da CIMED, e a outra sobre os ingressos, que tinha um link que a pessoa entrava e comprava um monte de ingresso lá. Ela duvidou de mim, eu mostrei o link para ela lá. Ela disse que eu tinha que falar com o Buozzi, não com ela. Ficou brava. Ela levantou da sala de imprensa e foi falar comigo. O Palmeiras disse que não tem nada, nenhuma retaliação comigo. Então, estou esperando a próxima coletiva serem chamado. Diz que não tem nenhuma retaliação. Mas tudo bem, faz parte do jogo. Mas assim, tudo isso que eu citei, hein? Tudo isso, em quase uns 2 minutos de pergunta aí, tudo que eu citei. As pessoas pensam 1, 2, 3, até para se ter esse posicionamento, por exemplo, que você tem, Zé, no sentido que, olha quanta coisa que eu já citei de quem já foi contra. E o Marcos Costa agora, que não tem nenhuma relação com ele, que foi o locutor oficial do Palestra Itália, mas eu fiz uma defesa a ele na Rádio Crack Neto, não sei se ele acompanhou, mas fiz uma defesa porque sou contra a censura. Ele foi retirado do Allianz Parque. A ACESP, a nossa associação, somos um dos diretores, se manifestou contra, dizendo que é censura. Ele foi retirado, ele foi trabalhar, credenciado pela CBF, ele foi retirado por ordem da diretoria do Palmeiras. Isso é uma coisa lamentável, isso é censura, algo que a Leila Pereira, que se diz jornalista, e toda a coletiva ela cita que é jornalista, deveria ter vergonha se foi ela que pediu para ele que fosse retirado, porque isso é censura. E a gente que é jornalista fica muito triste com censura, qualquer pessoa se sente, ainda mais nós, jornalistas, lamentamos muito isso. Então, tudo isso que eu citei, né,
Vale a pena ser oposição e as pessoas têm medo exatamente por tudo isso, Zé? Cara, olha, teve mais coisa, né? Os meninos da Mancha lá que não puderam entrar no Verdade. clube, né? Os consulados, que eu fiz matéria também. É que é tanta coisa que eu esqueci já. O que acontece é que você vê que quando você começa a botar uma coisa atrás da outra, você vê que isso aí é método, né? É um modo de atuar. E é bom que você coloque, você organize tudo isso aí para isso ficar exposto, né? A pergunta é, o pessoal tem medo de se opor? Eu acho que assim, quem se opõe sabe que está sujeito a sofrer sanção. Sofrer sócios que não são conselheiros, corre o risco de sindicância. Já teve, bom, Marcos Costa foi, né, suspenso por 1 ano. Os conselheiros, as condições em que eles trabalham são, de fato, diminuídas, cerceadas, e são sujeitos também a sindicâncias flash, né? Aconteceu já mais de uma vez. É duro ser oposição nesse sentido. Especialmente, e veja, especialmente em função de uma coisa, a gente perde a condição de produzir em favor do clube dentro da instituição. O que eu estou querendo dizer com isso? Se houvesse espaço para a oposição se manifestar e discutir, propor e debater com os diretores, com a presidência, a gente poderia contribuir com o clube fazendo a oposição. Mas não tem debate. Não tem debate. A gente é simplesmente cerceado, a gente é cortado. Né? O coisa do ingresso é muito simbólico. Né? A gente é cortado, a ideia é afastar. Se é assim, a gente perde muito do que a gente pode fazer. A gente alerta, discute, fala, vai nas redes sociais, tenta falar com os sócios. Eu frequento o clube, né? Eu faço lá o meu box lá com o Paco, vou no clube fim de semana, tomo minha cerveja e converso com os sócios, né? Tem muita gente insatisfeita, né? Porque, acredite se quiser, né? Os serviços do clube não estão absolutamente perfeitos, pelo contrário, e estão mais caros. E aí, mas quem fala contra tem, de fato, receio de ser, hoje, de alguma forma, apenado. Tá? A gente vê isso. Mas qual é a prova que você tem disso? Não tenho prova nenhuma. Estou te dando uma opinião minha, uma sensação que eu tenho, em função desse tanto de coisa aí que você já colocou e de tantas outras que acontecem no clube. Então, assim, é um jeito de atuar. Tá? Eu acho que não é o correto. O clube ele é uma união de pessoas que estão ali para engrandecer a instituição, né? E tem que ter espaço para debate. E quando você está num cargo de presidente, ou não só a presidente em si, mas toda a diretoria, né? Dirigindo uma instituição do tamanho que é o Palmeiras, é óbvio que haverá críticas, mas aí que é o negócio mais louco. Você tem toda a condição de rebater essas críticas e discutir e mostrar para as pessoas que elas estão erradas. Você tem uma informação enorme na mão e uma condição de aprimorar o seu trabalho muito ímpar. Né? O Palmeiras é um clube, hoje, especialmente em função do que o Paulo começou a implantar, um clube muito organizado administrativamente. Então, as coisas são... Você consegue tirar a informação, buscar as respostas. O que a gente não consegue é o diálogo, né? Embora, de novo, né, o discurso seja pró-diálogo, né? A gente não consegue, de fato, caminhar nesse sentido, né? E quem se relaciona com a oposição acaba ficando marcado e, até certo ponto, perseguido. Zé Antônio Aparecido Júnior, Zé Aparecido, muito obrigado por atender aqui ao Bola Não Para. É um prazer ter falado primeira vez com você em entrevista, né? E também praticamente a primeira conversa entre nós aqui. Eu agradeço muito a sua atenção, boa sorte, bom final de 2023, excelente 2024 e fico no aguardo de novas conversas aí, que sempre bom falar de Palmeiras, sempre bom falar a política do clube, realmente, para quem acompanha, é apaixonante, é desgastante, mas é apaixonante, tem várias nuances, é muito interessante acompanhar. Sucesso, um grande abraço para você. Obrigado, Fred, obrigado pela oportunidade de falar.
Espero aí não ter falado demais, falado coisas que fizeram sentido. Eu queria te agradecer muito por abrir esse espaço de discutir a política do clube. E você discute isso daí num nível muito bom, consegue passar muito claramente as ideias e oportuniza, né, que todo mundo fale. Eu acho isso fera demais. Então, obrigado pelo trabalho que você faz. Obrigado pelo convite, claro. Sempre que você me chamar, comparecerei com a maior alegria. E, poxa, aqui a gente tem um 2024 excelente, né? Todos nós, né, com muita saúde, em paz, né? Que o Palmeiras continue sua caminhada aí, que seja cada vez mais vitoriosa, que a gente cada vez tenha mais orgulho desse clube, né? A gente é testemunha da maior fase da história do clube, que é o maior campeão do Brasil, né? O Brasil que tem o futebol mais campeão do planeta Terra. Então a gente está acompanhando um momento mágico, temos que valorizar, temos que apoiar e curtir pra caramba. Então vamos ter um grande 2024 e muitas taças, muitas alegrias e vamos continuar na política, fazendo oposição, tentando construir a melhoria do Palmeiras. Obrigadão. Eu que agradeço mais uma vez, muito obrigado a todos pela audiência, se inscreva, dê seu like, manda mensagem, a bola não para, sempre voltando com entrevistas para você acompanhar, tá legal? Um grande abraço a todos e até a próxima.